há quem acredite que sim, e esse é o caso do economista Ladislau Dobor, que é titular de pós-graduação da PUC São Paulo, ex-consultor de agências das Nações Unidas. Dalbor está lançando o livro O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais. Você está dando uma olhada aí, o livro lançado pela editora Sesc, e ele se propõe a analisar esse conjunto de mudanças que estão acontecendo nesse momento. No entanto, Dalbor alerta, inclusive, novo não significa necessariamente melhor. Para essa conversa, é claro, a gente recebe o autor do livro, Ladislau Dobor. Olá, professor, tudo bom? Prazer recebê-lo. Boa tarde. Você sabe com quem você está falando? Com o professor economista Ladislau Dobor, autor do livro que a gente vai conversar, O Capitalismo se Desloca. Eu sou da geração que a gente não precisa assim perguntar com quem você está falando, né? Não, você está pegando teu comentário aí sobre a idiotice a carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Pois é. Você sabe, eu já sei o que eu vou colocar no meu túmulo, sabe? Vai estar escrito assim: o professor Ladislau Dobor batalhou muito para chegar até aqui. Eu sugiro isso para as diversas pessoas importantes, para esses bilionários, etc. Entende? Pensarem um pouco que o tempo que a gente está por aqui, baixar um pouco a bola e serem mais úteis para a sociedade, né? Pois é, está faltando muito essa humildade, né, professor? A gente não tem percebido isso da nossa elite aqui, não. Sem dúvida. Vamos lá, vamos falar sobre o sistema capitalista. Quais conclusões você aponta no seu livro? Realmente a gente está chegando num momento de transição desse modelo capitalista? A pandemia que a gente enfrenta agora em todo o mundo, aqui no Brasil, estaria acelerando esse fim, esse esgotamento do sistema capitalista? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Olha, basicamente, um bom ponto de partida é partir da própria pandemia, tá? A pandemia está paralisando o planeta, né? Está todo mundo à procura de novos rumos, e a gente se dá conta que nós temos a convergência de uma crise ambiental, não é só o aquecimento global, nós estamos contaminando a água doce do planeta por toda parte, estamos liquidando a cobertura florestal, estamos perdendo o solo agrícola por mau manejo, por excesso de quimização, estamos entupindo tudo de plástico, né? Estamos liquidando a biodiversidade, nós em 40 anos perdemos 52% da vida dos vertebrados do planeta. Quer dizer, isso aqui está surrealista, né? Nós somos 7,8 bilhões de habitantes, todo mundo querendo consumir mais, e isso aqui é uma catástrofe mais lenta. Ela não aparece tão trágica, né, como o coronavírus, mas, na realidade, ela é muito mais poderosa, tem uma inércia muito grande, né? Tem um segundo eixo crítico, que é a desigualdade, né? Nós, no Brasil, temos 6 pessoas que têm mais riqueza acumulada do que os 105 milhões que estão na base da sociedade. Isso simplesmente não funciona, né? E veja que a gente tem essa tragédia aí de 600 mil mortes com o vírus no planeta, mas no ano passado morreram 3 milhões e 100 mil crianças de fome, crianças até 5 anos de idade. Né? Não precisa inventar nem medicamento, nem, é só chegar, não precisa paralisar a economia, não precisa se isolar em casa, nada, certo? Né? Não precisa inventar vacina. Nós produzimos alimento. O mundo produz hoje, ordem de grandeza, 18 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz, divide o PIB mundial, né, pela população. O que a gente tem dá isso, dá 18 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Quer dizer, só reduzir um pouco a desigualdade e dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável, né? O Brasil, que está quase na média mundial, isso vale absolutamente para o Brasil. Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização econômica e social. É a zona que a gente consegue criar. Então, você tem o desastre ambiental, tá? E estamos destruindo esse planeta em proveito de uma minoria, né?
E o dinheiro que deveria servir, os recursos financeiros, para financiar as políticas ambientais, né, mudança da matriz energética, de transporte, etc., e para organizar a inclusão econômica e social da população, do grosso dos pobres, né? Esse aí está servindo essencialmente para especulação, em vez de servir para investimento. Então, nós temos essas três crises, né? A ambiental, a da desigualdade e o caos financeiro, e não estamos conseguindo montar governos que funcionem. Porque, inclusive, a partir de um certo grau de desigualdade, a democracia não funciona. Você não consegue aprovar leis que façam, por exemplo, você aprova leis idiotas como o teto de gastos, que ferra ainda mais com os pobres. Ou então você levanta 1 trilhão e 200 bilhões de reais para enfrentar o coronavírus, certo? Mas bota quase tudo para os bancos. Então, na realidade, nós temos um desajuste sistêmico. Agora, o livro parte dessa convergência de crises e do fato que no mundo está se buscando novos rumos. Tá? Isso, eu estou participando das discussões lá organizadas pelo Papa, né, que é a economia de Francisco e Clara, enfim, que está ali o Joseph Stiglitz, que é prêmio Nobel, está Mohamed Yunus, que é prêmio Nobel, enfim, por aí vai. Certo? Juntou um monte de gente. O mundo está à procura de novos rumos. Agora, grande parte dessa análise ela tá sendo puxada para requalificar o capitalismo industrial que a gente conhecia. Então, a gente diz, não, agora é indústria 4.0, outros dizem indústria 3.0. Ou seja, a gente olha como é que o passado está mudando. A propósito desse livro é pensar que futuro está se formando. De certa maneira, da mesma forma como o capitalismo industrial foi analisado, mostrando que havia antes um modo de produção baseado nas atividades rurais, né, e a propriedade da terra é o principal, o capitalismo industrial desloca. Você não tira, não deixa de ter importância a agricultura, mas o eixo estruturante da sociedade passa a ser a indústria. Hoje, nós estamos passando de uma fase em que a indústria é central para uma fase em que no centro está o conhecimento, a chamada economia imaterial e coisas do gênero. Então, eu acho que vale mais a pena a gente olhar como as coisas estão se rearticulando para frente. Então, por exemplo, na base do funcionamento do tal capitalismo, né? O que a gente conhecia é o seguinte, eu uso o exemplo, o cara quer fabricar sapato, ele pega um empréstimo, faz uma fábrica, vai produzir sapato, os sapatos são úteis, dá para as pessoas usarem, ele está gerando emprego, ele está pagando imposto. A gente xingava porque está explorando os trabalhadores, mas produzia. O capitalismo agora é essencialmente capitalismo financeiro. Né? Eu uso sempre o exemplo desses bilionários aqui no Brasil, né? Eles ficam todos felizes, sorridentes, quando aparecem na revista Forbes. É chique aparecer na revista Forbes, mas eu conto nos dedos o que eles produzem. Certo? O que o Thomas Piketty trouxe para nós de fundamental, e isso convenceu o planeta, e daí sucesso mundial, é que hoje você fazer aplicação financeira, não investir, só papéis, computador, tá? Você fazer aplicação financeira rende entre 7% e 9% ao ano, quando você tem um dinheirinho razoável. Certo? Agora, o PIB, produzir bens e serviços, dá trabalho. Certo? Isso aumenta só 2%, 2,5% no mundo. Então, na realidade, quando eu pego esses bilionários atuais, que são essencialmente aplicadores financeiros e não investidores no sentido produtivo, essa gente está se entupindo de dinheiro. E é só pegar o exemplo, né? Esses 206 bilionários brasileiros, está aí os dados dos americanos, né? Eles, do ano passado para cá, quer dizer, do ano 2018 para 2019, eles aumentaram suas fortunas em 230 bilhões. É um grupelho de 200 pessoas, cabe numa sala de cinema. Tá? 230 bilhões dá 8 vezes o Bolsa Família. E diziam que essas políticas sociais, Bolsa Família, quebraram a economia. O que está quebrando a economia é isso aí. Ou seja, o capitalismo mudou na sua raiz. E uma economia baseada no imaterial, o dinheiro se tornou imaterial e emitido por bancos, e não mais dinheiro
impresso pelo governo, isso desloca. O enriquecimento se dá através da especulação financeira e não mais através do capitalismo produtivo, isso muda. O emprego, caramba, é só olhar no Brasil, tá? Nós somos um país de 212 milhões de habitantes, nós temos 33 milhões de empregos privados, né? 212 milhões de habitantes, 140 milhões de adultos, tá? 33 milhões de empregos privados. Acrescente o emprego público, 11 milhões, dá 44 milhões, é menos da metade da população ativa. Temos 40 milhões de gente que se vira, o chamado setor informal, sem falar dos 13 milhões de desempregados. Então, na realidade, este sistema não está respondendo porque o emprego está se gerando, é o terceirizado, é a uberização, enfim, todas essas coisas, contratos temporários, todas essas coisas que esse governo nosso está propondo. Então, esse deslocamento da forma de extrair o excedente social, da forma de organização e o enriquecimento, da forma de organizar contratos de trabalho, tudo isso está, a meu ver, mudando um novo sistema, um novo de produção, um modo de produção informacional. Vale a pena pensar, é um livro pequeno, né? É um ensaio, né? Não é para economista, tá? É para todo mundo entender o que está acontecendo, né? Eu acho que é um exercício legal. É um livro pequeno, eu recomendo a leitura, viu? Eu sou suspeito. Inclusive, esse livro é gratuito, você pode baixar o PDF em 2 sites, no sesc.digital ou no blog do professor Dalbor, que é dalbor.org. Daqui a pouquinho a gente coloca aqui na tela para vocês, eu vou voltar a falar sobre isso. Professor Dalbor, eu queria aproveitar a sua presença aqui, já que você falou sobre o teto de gastos e essa dificuldade que o próprio governo colocou em fazer investimentos em políticas públicas, para trazer essa discussão do Fundeb, que está realmente sendo votado, pode ser votado hoje. E o que o ministro da Economia quer é destinar parte dos recursos do Fundeb justamente para essa reestruturação do Bolsa Família, né, que agora tem até um novo nome. No primeiro momento, isso pode parecer algo nobre, mas o que ele quer é usar essa parcela, essa porcentagem que for destinada do Fundeb, como um voucher para as famílias usarem em creches privadas. Então, assim, essa é a grande discussão. E ele quer fazer justamente isso, pegar essa porcentagem do Fundeb, porque ele não pode mexer na política social por conta do teto de gastos. E o Fundeb não tem esse teto de gastos, então ele está querendo fazer o que estão chamando, olha, economistas chamam de contabilidade criativa. Como que você vê tudo isso, professor? Olha, quando o banco faz uma sacanagem, né, e te inclui uma tarifa que reduz o teu dinheiro na conta, isso é contabilidade criativa, viu? Eu não confio muito em contabilidade criativa, eu acredito em contabilidade transparência. A lógica é mais ampla, tá? Na realidade, o papel do Estado está em jogo. Onde funciona, eu pego os países nórdicos, pego a Alemanha, pego o Canadá, pego a China, pego a Coreia do Sul, é só olhar o que funciona. O setor privado, as empresas, produzem camisetas, automóveis, essas coisas, funciona perfeitamente com o mercado. Ok. Agora, saúde, educação, cultura, lazer, segurança, nesses países, é papel público, de acesso universal, porque isso é essencial para o bem-estar das famílias. O bem-estar das famílias não depende só de dinheiro no bolso, né? Depende essencialmente de acesso a bens públicos. Você não compra teu hospital, você não compra, né? Então, você põe dinheiro no bolso, é legal, você paga a conta, compra as coisas. Agora, uma parte, 40% do bem-estar das famílias depende não de dinheiro no bolso, mas do que a gente chama salário indireto. Quer dizer, você ter acesso, né, ao hospital, acesso aos serviços médicos, acesso à cultura, acesso à segurança, a um rio limpo, ao meio ambiente, ao parque, etc. Né? Então, a gente precisa equilibrar o papel do Estado. O que está acontecendo é que hoje a indústria, a agricultura, toda essa parte está basicamente automatizada, certo? Isso gera muito menos emprego e menos dinheiro. O que está gerando dinheiro é ou
você fazer especulação financeira ou você entrar nessa área que está se tornando o grande setor econômico, que são as políticas sociais. Tá? Eu queria lembrar que nos Estados Unidos, a saúde é 20% do PIB. A totalidade do emprego industrial não chega a 10%. Certo? Ou seja, esse novo sistema, eles querem se apropriar. E isso funciona por quê? Porque a família vai se estrepar, vai se ralar, mas vai pagar a coisa para o moleque, entende? Porque é o filho dele, né? A pessoa vai pagar o que for nos planos de saúde porque se trata de uma coisa essencial da vida. E nessa área, o capitalismo não funciona. O que eles estão querendo simplesmente é facilitar a entrada dos planos de saúde para substituir o SUS e entrar nos bancos públicos e privatizar para poder cobrar melhor o que querem, privatizar a escola, esse é o eixo, né? Eu tenho uma orientanda que está trabalhando comigo, a Bia Blandi, está fazendo justamente a tese dela sobre essa privatização. Grupos internacionais estão comprando universidades e escolas no Brasil como se fosse batata frita, certo? Isso aqui é um desastre a longo prazo. Tá? Eu tenho aqui um negócio do Financial Times, que o pessoal aí dói de cima, Financial Times. Tá? E não é alguém que escreveu no Financial Times, é o editorial deles. Tá? Eles dizem que os governos terão de aceitar um papel mais ativo da economia, portanto, não economia mista, tá? Não Estado mínimo. Eles devem ver os serviços públicos como investimentos e não como gastos. Né? Então, na realidade, nós estamos indo a contracorrente, realmente, remando para trás. Né? Isso aqui é um desastre em termos do futuro do planeta. O não investir nas pessoas é realmente dar um tiro no pé, é inviabilizar o país a longo prazo. Só para finalizar, rapidinho, eu queria que você comentasse reforma tributária, porque a notícia é de que Paulo Guedes entregou ao Congresso essa proposta do governo para unificar PIS e COFINS, que essa reforma tributária é prometida há bastante tempo, que agora foi entregue pelo governo. Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata e o que a gente pode esperar em relação a isso. Olha, no Brasil, o sistema tributário, em vez de corrigir desigualdades, ele as aprofunda. Tá? Eu recomendo ao Paulo Guedes que leia o Financial Times, né? Que ele deve gostar. Né? O Financial Times escreve: as políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica, portanto, dinheiro lá para baixo, né? E imposto sobre a riqueza, portanto, imposto sobre a fortuna, terão que estar presentes na composição. É o Financial Times. O Financial Times está pelo menos no século XXI. Tá? O nosso Paulo Guedes e esse governo está na pré-história. Puxa vida, vamos esperar essa tramitação então para ver como que vai ser essa discussão. Professor Ladislau Dubor, deixa eu dar de novo o site para quem quiser então baixar o livro, o PDF. É só entrar no sesc.digital ou pode entrar também no dalbor.org e daí baixar o Capitalismo se Desloca, edições Sesc, e está lá o livro disponível. Professor, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada pela participação. Uma boa tarde e até a próxima. Tudo bom, boa tarde a todos. No blog é só você escrever Ladislau na internet que você está lá, viu? O professor Ladislau hoje é uma figura presente nessa área. E precisamos de gente que entenda de economia, viu, gente? Pois é, por isso que é tão importante essas conversas aqui que a gente tem e essas participações para que a gente que é leigo passe a entender melhor também. Obrigada, professor. Um beijo, até uma próxima. Tudo de bom.